Olha, hoje vamos falar, gente, de como você ter mais saúde, mas mais do que isso, você entender por que o carboidrato, muitas vezes, ele não é um vilão, mas ele está fazendo parte da base da nossa pirâmide alimentar, quando não devia ser assim, né, Maitê? Daí você acha que vem tantos problemas de saúde? Bem-vinda! Tudo bom? Tudo, cara. Essa alimentação descompensada que a gente tem hoje? Por isso que, na verdade, a obesidade está invadindo todos os países, né? Verdade. Brasil, a gente tem 68% de obesidade. E aí a gente está falando de saúde, não estamos falando de beleza. Mas por quê? Porque a gente começa a usar muito industrializado, a gente não vai mais na feira comprar as coisas saudáveis, é tudo rápido, empacotado, e aí entra o carboidrato, que na cadeia da pirâmide não era para ficar lá no topo, né? E hoje em dia a maior parte da refeição passa mais de 50% a 55% de carboidrato. E aí a gente acaba ficando com aquela gordura acumulada, que é aquela que justamente pode prejudicar a saúde da gente, né? O problema, o carboidrato vem de triglicérides, 3 açúcares. Então aumenta o açúcar, aumenta a resistência insulínica e aumenta o risco de diabetes e outras doenças. Mas engraçado não é a palavra certa, né? O terrível. É que às vezes a pessoa, olhando visualmente, ela não tem nem tanta gordura assim. Mas quando vai fazer um exame, aí se percebe que a pessoa é uma falsa magra, né? Exatamente. Quando a gente faz a bioimpedância, a pessoa na balança não está acima do peso. Mas você vai ver quantificação de gordura dessa pessoa. Nossa, e isso faz mal para a saúde. Não é só esteticamente. Não. E onde essa gordura está localizada, piorou, né? Ainda mais quando é gordura de visceral, de síndrome metabólica, a gente aumenta a cada 1 centímetro acima, 3% o risco de infartar. A cada um centímetro. 1 centímetro, 3%? Nossa Senhora! É bastante. Muita coisa. Vamos aos nossos mitos e verdades, depois tem nossa mesa cheia de coisas pra gente aprender, ó. O cérebro precisa de carboidratos para funcionar plenamente. Mito. Olha que interessante, antigamente, não tão antigamente, a gente achava que precisava-se de 130 gramas de carboidrato para o cérebro funcionar. Mas 130 gramas é até pouquinho, né? Mas achava-se que era necessário, no mínimo. Mas imagina, por exemplo, os esquimós. Eles só comem proteína. É verdade. E aí não ia ter o quê? Cérebro do esquimó. É verdade. Não ia pensar, não ia ter nada, né? Então aí foram estudar. E como agora tá divulgando-se muito essas dietas cetogênicas, dieta low carb, que fala muito mais o que em produzir corpos cetônicos, foi estudado. O cérebro tendo cetonas, que são células quando o corpo não tem mais nenhum açúcar, não tem mais carboidrato, o fígado produz esses corpos cetônicos. Isso dá energia para o cérebro em 70%. E o nosso fígado produz neoglicogênese, novos glicósidos a partir de aminoácidos, a partir de glicídios. Então é por isso que quando a gente faz a dieta cetogênica, você percebe que, tudo bem, os primeiros 2, 3 dias que você estava acostumado a entregar essa energia mais fácil para o corpo, que era o carboidrato, você sente meio assim enjoado, meio... Sabe aquela sensação que está resfriado, está ficando gripado? Mas no 4º dia te dá uma disposição que você fala, gente, como que pode um negócio desse? Exatamente. É quando você já entrou na cetose? Isso. Que o nome é esse, chama gripe low carb. Você, quando tem muita energia de carboidrato, o teu cérebro, ele quer aquela energia, está acostumado. Você começou a tirar, você vai rebaixando, fica cansado, lembra? Moadinha, eu fiquei assim. Você ficou, né? Ai, tô com tontura. Eu vou desistir porque eu tô enjoada. Ai, eu vou vomitar, tô com náusea. Não vou conseguir fazer exercício. E realmente, 2, 3 dias a gente fica acabado. Mas no 4º dia você faz... Começou o corpo cetônico a ser produzido, disposição, energia, quer fazer exercício, quer fazer tudo que pode. E é engraçado que parece que você começa a raciocinar mais rápido. E é verdade. Você não fica naquela lerdeza, assim, tô brisando. Parece que a cabeça é mais ligeira, a memória e tudo mais. Né? Fora que estados cetônicos a gente tem o quê? Saciedade. Então você começa a diminuir a fome. Então, até o 3º dia você tem mais fome. E depois você fala, nossa, não consigo comer tanto. Tanto que eu te falava ainda. Eu ligava e falava, Maitê, eu não consigo comer. Tem que comer. Eu falei, mas eu já tô cheia. Come, Kátia, pelo amor de Deus. Que inferno, não consigo comer. E eu falar que eu não consigo comer, é um negócio difícil. E no começo você, eu não vou aguentar. É muito pouca comida. No começo eu falava pouco. Pra ver como a gente, na verdade, a gente acostuma mal o corpo da gente. Não é fome. É verdade. Não é? A gente está estragando o corpo, a gente não está alimentando ele, né? Não, isso pra gente tirar o mito de que dietas são feitas só de calorias,
que se pensava muito dieta do ponto. A gente agora está pensando em metabolismo, mecanismos de ação diferentes que fazem a gente emagrecer. Quer dizer, o corpo da gente precisa de alguns grupos alimentares em maior quantidade, outros em menos quantidade. Não é que você vai ficar sem carboidrato a vida toda, né? Sim. Também tem um prazo para cada um, não tem? Tem um prazo. Então, quando a gente fala em low carb, é muito, né? Ai, quanto que é low? É para cada corpo. Então, a gente entende no metabolismo, abaixo de 50 gramas de carboidrato por dia, você entra num super low carb. De 50 a 100 é um low carb que você vai, perde peso, mas não tão rapidamente, e mais que 150 você vai mantendo. Então, quando a gente fala assim, eu vou comer carboidrato, quanto que dá? Quanto que, por uma batata 10, quanto que tem de carboidrato? Então, passa dos 100, 150. Uma batatinha, a gente come, cá entre nós, quando você come batatinha cozida, come umas 2 dessas, junto com arroz. Aí piorou. Então, não é para misturar os carboidratos. Quando a gente come arroz, não é para comer a batata junto, nem a beterraba. Cadê a beterraba? Nem beterraba? Gente, isso é um vilão do carboidrato, cheio de açúcar. Em Portugal é feito o açúcar de beterraba. É uma delícia. Agora, uma coisa que é interessante, a gente acha que carboidrato só é disso que a gente está vendo. Tudo tem açúcar, sabia? Se a gente pegar um alface, tem açúcar? Tem açúcar. Mas é pouquinho. Mas tem pouquinho. Mas um tomate? Tem açúcar, mas não é tanto também. Mas é mais do que um alface. Lembra na tua dieta que você podia comer só um tomate pequenininho, uns tomatinhos cereja pequenininho? Eram 5 tomates cerejas pequenos. Pois é. Mais 350 gramas de folhas verdes escuras. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que comer quantidades de comida que dão saciedade, que encham a barriga e que não tenham muito açúcar. O que não tem muito açúcar? O quê? Proteína. Agora, proteína também tem que saber escolher. Porque o ovo é uma proteína. A carne vermelha é uma proteína. Aqui a gente tem o frango, outra proteína, e o peixe. Também é. Também é. Mas cada um tem uma importância diferente no corpo da gente, não é? Sim, e tem as proteínas que tem gordura junto e as proteínas que tem gordura, pouca gordura ruim. Tanto é que quando a gente fala em dieta low carb, entra todos esses tipos de comida, que seria Atkins, que ele usa também, né? Uma dieta de proteínas que tem ovo, omelete, que tem bacon, que tem gordura ruim junto, mas é porque dá saciedade. Mas se a gordura é ruim, pra que a gente vai comer? Mas é pra entrar na cetose. Aí depois você não precisa comer tanto. Mas só pra pessoa ficar contente que tá comendo bacon? Não, pra entrar na cetose que é da saciedade cerebral. Ah, tá. Uns 3, 4 dias, vai, Katia. Comendo bacon? Não direto bacon, um pedacinho. É só pra entrar na cetose. Eu já entrei daquele jeito, eu achei tão mais fácil que eu falei, é melhor fazer direito. É que você fez uma cetose com proteínas de alto valor biológico. Porque eu não comia a carne nos primeiros 20 dias. Isso. Era tudo proteína eolizada. Isso, que é a dieta, né, cetogênica. Tá. Essa também é low carb, mas você usa as proteínas do dia a dia. O animal. Mas aí eu te pergunto outra coisa. Quando a gente faz com a proteína eolizada, e aí é bom, e tem que ir no médico para fazer isso, que faz exames antes para ver se você pode, seu fígado pode, se o rim tá bem para você fazer. Você faz uma suplementação vitamínica. Certo. Quando você faz esse tipo de dieta low carb com a carne, o peixe, diferente do que a gente fez, você também faz uma suplementação? Não dá para fazer tão corretamente. Porque você não sabe direito que tipo de peixe vai comer, de carne, não é? Porque na low carb você pode comer proteína quando você quiser. Não tem não tem um limite. Então, se eu quiser comer 1 quilo de frango, eu como 1 quilo de frango. Você pode. Então, essa low carb é bom para quem está comendo muito carboidrato, para pessoas diabéticas, porque dieta low carb você diminui a glicose, diminui o risco de diabetes. É para tirar aquela coisa do cérebro querer carboidrato. Aquela fissura. De pão, de arroz. Então, quem está em casa, que não para de pensar em pão, quer comer arroz, um prato de arroz, toda hora batata, não consegue falar, toda hora, cada 2 horas eu tenho fome, é porque você está ingerindo muito carboidrato. Mas é engraçado, o corpo da gente acostuma. Você sabe que eu não vivia sem pão. Eu comia pão de manhã e comia pão à noite. Hoje eu não como mais pão. Se eu como pão uma vez a cada 15 dias, é muita coisa, porque eu não sinto vontade de comer mais pão. Você desacostuma. Sim. O corpo começa a te pedir outras coisas. Um ovo quente, um ovo mexido. Você começa a escolher, mas não é uma escolha consciente. Parece o corpo pedindo outros alimentos, né? Isso parece mentira, mas o nosso cérebro tem essa informação. Porque os corpos cetônicos, eles dão saciedade. Porque um ovo, você pega o ovo, você fala assim, é só proteína isso? Não.
Aqui a gente tem a clara, que é proteína pura, mas a gema tem, por exemplo, 0,8 gramas de carboidrato. Então, tem um pouquinho. Tem um pouquinho. Então, não é que a gente fala no low carb não comer carboidrato, mas o low é até 50 gramas. E é isso que vocês têm que procurar o médico de vocês, um bom nutricionista, para fazer a contagem do que vocês gostam ou não gostam. O que o teu corpo precisa de proteína, qual é a quantidade? Porque, por exemplo, tem pouca massa muscular, essa pessoa tem que comer mais proteína. Mas quanto? Se eu comer proteína em excesso, faz mal, Kátia? Eu acho que tudo em excesso faz mal. Faz. Sabe o que pode acontecer? Cálculo renal. Então, agora e quem tem problemas no fígado? Tipo esteatose, que é gordura no fígado. Sim. Ou já teve um comprometimento em função desse excesso de gordura no rim. A dieta também tem que ser diferente, low carb, não tem? Também, porque você vai mexer também com resistência insulínica. E o tipo de gordura que dá esteatose hepática, a gente também tem que evitar mesmo fazendo low carb. Então aí eu não vou dar o bacon para essa pessoa. Eu também não vou dar tanta gema de ovo, porque tem 66% de triglicérides. Então a gente tem que manejar o low carb para o tipo de pessoa, para o peso que ela quer atingir e para ter uma qualidade de vida. Agora, o que é bom é que você percebe que você emagrece a gordura. Sim. Porque você via quando você tinha de gordura e agora você não tem. Na balança, depois de um tempo, você vê que você assim, eu engordei 3 quilos. Aí você faz bioimpedância e vê que você ganhou foi músculo, não foi que você engordou, não é gordura, né? É muito bom, porque a dieta que mais preserva a musculatura do paciente enxuga a gordura. Não tem nenhuma dieta que perca tanta gordura de barriga. Fala a verdade. O que faz mal é a gordura. É a gordura de barriga. E o engraçado é que você perde onde você tinha mais gordura. Se era no braço, perde mais o braço. Se a barriga é mais a barriga. A coxa tinha menos, a coxa não emagrece tanto. É muito maluco, né? Quando a gente emagrece de qualquer jeito, você seca de uma vez. É? Mas você seca onde você não queria secar. Não Sim. era tanta gordura que diminui o músculo, né? Sim. E tem a memória metabólica. Se você chegou no teu peso ideal, que você está agora, aí você está trabalhando a tua musculatura. As tuas células, Kátia, de musculatura, elas estão entendendo que o normal agora é tanto de proteína e menos de gordura. Então, quando você, por exemplo, vai parar o exercício que você vai fazer, por exemplo, uma cirurgia, aí você vai voltar daqui 6 meses. Você volta do mesmo jeito? Eu acho do mesmo jeito de imediato, não. Porque você parou 6 meses. Sim. Mas se eu paro, vamos dizer, sai de férias, um mês, apesar que você não consegue mais comer tanta daquela tranqueira, ou passa mal quando come. Sim. Menina, de sábado domingo eu comi um pedaço de pizza enrolada que eu fiz, que eu gravei, não consegui dormir de tanta azia, porque você não está mais acostumado a comer carboidrato à noite. Então, eu vou contar aquilo que você fez comigo. Fala. Um dia, a Kátia falou pra mim, Maitê, vem na minha casa que eu vou te dar, vamos comer uma pizza. Eu falei, eu vou gravar um bolo pizza. Isso. Mas foi antes da dieta. Foi. Aí você falou assim, não, mas não se preocupe, é só um pedaço. Mas quantas pizzas empilhadas eram? 10. Disquinhos assim, Gente, vocês não têm noção. Mas não era pra comer tudo, era só um pedaço. Era uma pizza em cima da outra, ela cortou um pedaço enorme. Mas não era um pedaço que eu te disse? É, um pedaço. Então, mas hoje eu já não consigo comer. Então, pra ver o quanto que o corpo da gente precisa de um tempo pra se adaptar a isso tudo também, né? Sim, sim. E outra coisa que é interessante a gente falar aqui. Chega uma hora que você tá fazendo a dieta low carb, não parece que estaciona, que você não sai do lugar? Parece. Aí eu volto e você conta por quê. Então, voltando com a Maitê, só pra gente concluir aquela parte que ficou faltando, você falou que quando a gente faz uma dieta low carb e para de emagrecer, o que pode acontecer? É porque você já baixou muito o metabolismo do teu corpo. Então tá na hora de você dar um choque no metabolismo. Dá um susto nele? Dá um susto. Que é você fazer um dia do lixo. Então se você tá... Aí eu como tudo? Quando você parou de emagrecer, se você fizer isso, tecnicamente falando, dá certo e na prática também. Mas é uma vez só? É um dia? De vez em quando, e não é pra ficar fazendo de 3 em 3 dias, né? Tem que esperar uns 15 dias, às vezes 20 dias. Aí você come tudo naquele dia. Aí como chocolate, pizza, sorvete. Bolo, toma cerveja, quem gosta de cerveja, eu não gosto. Eu não curto essas coisas. Aí come, né, carboidrato, tudo. Você tem que dar o pico de insulina. E aí no outro dia eu corto o carboidrato. Aí quando a insulina aumentou, você desacelerou o metabolismo. Você mudou o metabolismo, aí você começa de novo e você começa a Aí eu volto perder aos peso. 50, 80 gramas de carboidrato por dia. E outra coisa que as pessoas erram, quem fez o low carb, mas aí eu volto a engordar muito rapidamente de novo. Por quê? Não é para começar um monte de carboidrato de volta. A gente tem que reintroduzir por semana 25 gramas de carboidrato. Não é, emagrecer o que eu queria, então eu volto a comer 200 gramas de carboidrato por dia, né? E tem que estabilizar numa média baixa de carboidrato para manter o peso. Isso depende do metabolismo da pessoa, se ela faz atividade física ou não e se tem alguma doença envolvida. Por isso que o médico que tem que estar do teu lado, né? Vamos ver mais uns mitos e verdades, ó. Próximo qual é? As dietas baixas em carboidratos são ruins para o coração. São?
Mito. Mito, né? Por quê? Porque a gente pensa em gordura ruim, mas não. Então, olha aqui, Kátia, quando a gente faz o low carb, a gente vai priorizar gorduras boas. Por exemplo, a gordura do abacate, ela aumenta o HDL. Que é o H de honesto, que é o bom colesterol. Que é o bom. O coco também. A gente usando creme de leite, que também tem gordura, mas aumenta também o HDL, tá? Creme de leite? Quando você usa o light, sim. E a gente usa muito. Iogurte? Então, mas o iogurte tem mais lactose. Lactose tem mais glicose. Glicose sai do low carb. Então, nem sempre a gente trocar o creme de leite pelo iogurte Olha é uma boa. só. Aí, viu só? Isso engana, por exemplo, vou colocar queijo ricota Que é muito melhor. do que o queijo amarelo. No low carb, não. Olha que interessante. Isso engana Aí você não todo come mundo. queijo fresco, come queijo prato. É, porque vai ter mais gordura, vai dar mais saciedade e vai ter menos lactose. Então, a lactose às vezes atrapalha. Nesse tipo de dieta, sim. A gente pode usar natas também, que é difícil de comprar, né? É, mas pouquinho, né? Pra fazer a liga das coisas, né? Então, porque você fala assim, eu não tenho muita opção. No café da manhã eu só vou comer omelete. Porque é uma dieta difícil pro café da manhã. Queijo, Sim. com um pouquinho de tomate. Mas você pode, por exemplo, fazer um abacate com nata ou com creme de... Sim, fica bom. Você pode fazer. Pode fazer um sanduichinho só com queijo, peito de peru e tostar, sem colocar o pão. Vai ficar bom, fica torradinho, fica ótimo. Né? Tem pãozinho low carb, tem vários tipos. Tem até com farinha de amêndoa. Mas a gente acostuma, gente, a ficar sem o pão. Que parece que tirar o pão é uma coisa do outro planeta. Pois é. Mas depois você vê que não era bem desse jeito, né? E, na verdade, a gente sabe, quando fala em risco cardiovascular, o que aumenta muito é o risco do colesterol ruim, o LDL, né? E como a gente também tem uma dieta low carb, você abaixa o triglicérides, abaixando o nível de açúcar, diminui o risco de ter diabetes. Diabético chega a ter mais de 55% de ter um infarto. Então, gente, muita coisa, Então, né? a gente diminui o risco de infartar. Consequentemente, de você até, se não entrar em óbito, ficar com uma vida pela metade, né? Sim. Vamos ver mais um mito ou verdade? Uma dieta low carb pode levar à depressão. Mito. Não, né? Não. Na verdade, você fica até mais disposto. Pois é. Como você falou no começo da dieta, a gente fica desanimado. Fica xoxo. Porque o corpo está se adaptando. Mas depois dá pique, disposição, energia, as células funcionam bem. Existe até uma teoria, foi um estudo que foi feito no Japão, que dieta low carb, cetogênese até prolonga a vida. A gente tem estudos benéficos. Falando em cérebro, a gente já sabe que resistência insulínica, que vem desses carboidratos, aumenta inclusive a perda de memória e a doença de Alzheimer. Olha isso. Tanto é que hoje em dia as novas medicações estão voltadas para diminuir a resistência insulínica cerebral, tá? Outra coisa importante, já que a gente está falando de depressão de cérebro, a gente tem comprovação científica de que dieta low carb diminui convulsões. Então, crianças epiléticas... Verdade, eu já vi criança com epilepsia que faz a low carb, né? Que a gente usa vários remédios e são refratários à medicação, é muito válido fazer e a gente tem sucesso. Então, a gente sabe que diminuir também tem a ver com isso. Diminuir a insulina do cérebro, diminuir o estímulo de você fazer precipitar essas convulsões. Agora, a gente lembrar que isso tudo é acompanhado por um médico. Sim. Com orientação. Não é para você sair pegando na internet o que é essa tal dieta e sair fazendo por conta própria. Se você tem alguns problemas de saúde, é contraindicado, né? Sim. Quando a gente, por exemplo, tem neoplasia, câncer, não é indicado você fazer uma dieta low carb cetogênica. Mulheres gestantes também não se indica. Crianças também tem que ser bem acompanhado. Então, por exemplo, eu tenho crianças que têm epilepsia, a gente faz low carb, faz cetogênese, mas eu tenho que acompanhar o hormônio de crescimento, as vitaminas. Tudo direitinho, eu tenho que repor as vitaminas porque estão em fase de crescimento, senão não vai chegar na estatura final. Aí é muito mais complexo e não indico fazer sozinhos. Daí você realmente precisa de uma orientação médica. Você começou dizendo que quem está no tratamento contra o câncer não pode fazer o low carb. Por quê? O que acontece? A gente sabe que todas essas cetogêneses, essas células, elas podem acelerar o metabolismo. E por isso que você queima a gordura, né? Se você tem uma célula que está cancerígena, e você pode dar alimento para ela procriar. Então, a gente contraindica fazer cetose plena, não low carb. Low carb, em alguns casos, a gente indica, mas fazer cetose totalmente mesmo, carboidrato, a gente não dá para pacientes que estão em cetose, então, que estão com neoplasia. Então, converse com o seu médico, gente. Cuidado com o que você ficar lendo por aí, vendo por aí.
É legal a informação quando a gente lê algo diferente, mas pergunta pro médico. Sim. Aí ele vai te explicar por que pra você pode, por que pra você não pode, o que é mais indicado pro seu caso, né? Volto que tem muitas dúvidas, que aí a doutora Maite Carbi, ó, Kelly, qualquer pessoa pode seguir essa dieta? Existe alguma recomendação que deve ser seguida antes de iniciá-la? Excelente pergunta, porque quem tá vendo em casa, então eu vou começar. Vou fazer hoje. Quando a gente faz low carb, primeiro, tem que não estar com câncer, né? Não estar gestante, não ser criança e, principalmente, se você entrou em cetose, você vai diminuir o sódio, potássio e magnésio do seu corpo. Se a gente diminuir muito, por exemplo, o potássio, a gente pode ter até arritmia cardíaca. Então faz mal, se não for bem acompanhado pelo médico, né? Então a gente tem que dosar os exames, ver o grau de componentes, né, que essa pessoa já tem e suplementar. Por isso que, Kátia, por exemplo, você tomava os teus comprimidinhos de suplemento. Tomava direitinho. A partir do 3º dia eu já comecei a tomar. Que você entrou em cetose. Que eu entrei em cetose, verdade. E mesmo assim, se você não repõe, por exemplo, o sódio baixo começa a dar muita dor de cabeça, muita tontura. Então, até para aliviar os sintomas e você conseguir se adaptar a esse novo modelo de metabolismo, precisa ter suplementação. Então, por isso, Kelly, que é importante conversar com o médico para ver direitinho que tipo de low carb você vai fazer, não é? Isso, se você pode, a quantidade de carboidrato te orientar o que é, o que não é, quantidade de proteína e suplementar, que aí dá certo. Mas tem que fazer sua parte, né? Os primeiros 3 dias é péssimo, depois é maravilhoso. Gente, mas é muito legal, né, Mas Kátia? é bom porque você depois vê o quanto que vale o empenho. E depois você aprende que você vai ter que mudar a sua alimentação e vai ter que incluir atividade física, que é que nem trabalho. Você não fala, hoje eu não vou trabalhar que eu não tô afim. Então, dia de atividade física é dia a dia, como a gente encara e trabalhar, né? Vamos ver mais um? Márcia, fiz essa dieta e tive infecção urinária. Tem a ver com o alto consumo de proteínas? Márcia, não infecção urinária. Infecção urinária é uma bactéria, né, que se instalou no trato urinário. Mas o que a gente sabe? Excesso de proteína pode aumentar o risco de calcificação. Então, o risco de cálculo renal e não infecção urinária, tá? Nesses pacientes, a gente tem que limitar a quantidade de proteína de 0,6 a 1,5 gramas por quilo por dia. A gente orienta a beber muito mais líquido, tomar suco de limão, que faz parte, limão não sai tanto da cetose, porque fruta é uma coisa muito ingrata na cetose. É, porque a gente acha que não tem açúcar, mas tem muito açúcar. Quando a gente faz low carb, né? A gente aprende que fruta é cheia de açúcar. Então, erro de muitas pessoas. Ah, eu como tudo saudável. Mas a pessoa come 10 frutas por dia, gente? Pior que come, né? E aí escolhe as mais docinhas. Manga, uva, figo. Sim, ótimo, né? Melancia. Então, a gente aprende aqui que frutose vira glicose, então a gente não pode comer tanta fruta. Morango é permitido. Morango é uma frutinha com pouco. Nessa dieta low carb, o abacate e o coco por causa da quantidade de gordura, né? Então, Márcia, não fique com medo de ter infecção urinária. Essa dieta não vai acontecer isso. Se teve, foi por outro motivo, né? Outro motivo. Vamos ver mais uma. Solange, há 2 semanas comecei uma dieta com baixa ingestão de carboidratos, mas estou sentindo muitas tonturas, dor de cabeça e cansaço. Esses sintomas são comuns ou meu corpo pode estar reagindo mal a esse regime? Super comum. Como a gente falou que é a gripe do low carb. A falta de sódio cerebral dá tontura, dor de cabeça e moleza, mal-estar. Mas 2 semanas, 15 dias já? É, só que aí eu acho que ela não deve estar repondo o sódio corretamente. Foi o que você falou, né? É. Por isso que tem que acompanhar, senão você dá mal-estar e acha que a dieta está dando errado. Ou às vezes, se você não suplementa e não entra na cetose corretamente, você não perde. É, você não perde peso, mas sente os sintomas, né? Aí você começa a passar mal e desiste até da dieta. Então tem que ir no médico, né, Solange? Aproveitar. Vamos ver mais uma. Maria Lúcia, a pessoa que segue uma dieta low carb pode ter problemas a longo prazo por não consumir muitos carboidratos? Volte a doutora Maite, já responde pra gente. Agora vou te falar uma coisa. Apesar que eu adoro os dois, mas essa dieta dele não vai rolar não. Vamos fazer a dieta dele agora. Ó, a Maria Lúcia perguntou se a pessoa que segue uma dieta low carb pode ter problemas a longo prazo por não consumir muitos carboidratos.
Excelente pergunta, porque acho que essa é a dúvida de todo mundo. A maior parte das pessoas, né? Vai me fazer mal, né? Então a gente sabe que o nosso corpo precisa sim de energia, de açúcar, mas numa quantidade baixa. E a gente hoje aprendeu que não é só o carboidrato que fornece energia pra gente. A gente consegue esse açúcar, essa glicose de outras fontes, das frutas, das verduras, dos legumes. Então a gente sabe que carboidrato em excesso aumenta o triglicérides, que aumenta a resistência insulínica, que aumenta o grau de obesidade, de diabetes e de um monte de doenças que entopem os vasos. Na verdade, aumenta tudo aquilo que a gente devia diminuir pra gente ter mais saúde, né? E o excesso de açúcar no cérebro faz perda de memória, essas doenças demenciais, dá mais fome a cada 2 horas a gente quer comer, não tem tanta saciedade. Então, dietas que exageram no carboidrato, além de engordar, trazem mais riscos de saúde. Por isso que é bom, gente, você conversar com o teu médico, vai ao médico direitinho, faz seus exames quando ele pede, aquela história de uma vez por ano, a gente fala isso sempre. Mas, se o seu médico pedir para você repetir os exames antes, faça e siga a orientação certinho. E é fácil, né, Kátia? Não é tão fácil, complicado. Gente, não é complicado. Bom, tudo na vida requer dedicação, né? Não, porque são alimentos do nosso dia a dia, não é uma coisa mirabolante que você tem que fazer. Exatamente, é fácil. Mais fácil. Obrigada, gente. Mais fácil que tudo, né? Sim. Vamos ver mais uma dúvida, gente, que chegou? Da Geralda. Há 2 meses comecei essa dieta, mas praticamente não estou perdendo peso. Por que isso pode estar acontecendo? Ah, aí tem alguma coisa estranha. Dona Geralda. O que está fazendo de errado, Geraldinho? Porque quando a pessoa faz low carb, entra em cetose, não tem como não emagrecer. Mas às vezes você falou que pode comer um pouquinho de carboidrato. Ela, por exemplo, uma mandioca. Se eu como um pedaço assim de mandioca, não é um pedaço grande. Sim. Quanto tem de carboidrato nesse tequinho de mandioca? Já vai passar. Então, gente, manda um pedacinho. Ó, vamos esquecer essa parte. Sim. Falando só disso aqui, ó. Dá 4 dedos de mandioca, já passou da quantidade de carboidrato. Porque às vezes a gente acha que, por exemplo, até o brócolis não tem carboidrato. Mas tem. Ele tem. Você tem que comer 300 gramas. É, não de brócolis só, né? É. Tipo, na refeição, imagine dividindo. Então, se a pessoa, eu posso comer, aí eu come 10 maços de brócolis, pelo amor de Deus. Ou então come um pedacinho assim de brócolis. Isso. Come um pedacinho de outro alimento, de verduras, de escarola, de catalônia, de espinafre. Eu fazia umas coisas, falei, pô, precisa voltar a fazer. Você fazia, lembra? Misturava tudo, né? Me deu até agora a boca. Gostoso. Eu grelho o bife, depois eu passo a receita direitinho. Grelho os bifes direitinho, depois coloco o brócolis cru e a cebola e o alho desidratados, porque senão eles têm carboidrato também. Isso, boa, desidratado. Porque aí você põe a cebola, você tá abafando? Não, é carboidrato. É, e aí você põe um monte de cebola cortadinha, você come, como uma cebola com 2 ovos. Pronto, lascou. Estragou. Então, com a cebola e o alho desidratado, você dá tempero. Depois eu punha tomatinho cereja, os 4 que eu podia. Depois punha, você vai juntando outros alimentos. Cogumelo. Cogumelo, que você pode, fresco, Paris. E aí você vê como você come muito mais gostoso e mais variado do que você comia antes. Por isso que dieta low carb, a pessoa tem que entender o índice glicêmico das substâncias. E é bom, porque você acaba aprendendo o que engorda, o que não engorda, o que você pode usar no teu dia a dia, né? É. Palmito é uma coisa que a gente pode usar mais. Pode usar um por dia. Berinjela, tem pouco açúcar. E grelhadinha fica uma delícia. Então a gente aprende a tirar, né, batata da vida, a gente aprende a ir substituindo as coisas e não vai sentir tanta fome. E vai sentir a melhora, gente, depois no resultado dos exames. E aí, consequentemente, a aparência melhora. É claro, quando a gente começa a fazer essa dieta low carb, como a gente seca rápido, fica com a de, ai, você emagrece demais, porque fica... Mas depois o músculo vai voltando e aí você vai ficando com o corpo mais definido, né? Ah, mas a barriga fica tão magrinha, vai. Chapadinha, então tem que aproveitar. Mas conversa com o seu médico, gente. Ele vai indicar direitinho a melhor dieta pra você. Se é low carb, se é cetogênica, ou que grupo alimentar que você pode comer, em quais quantidades. Siga a orientação dele. Pronto, vai ser sucesso. Com certeza. Né? Vou te passar aqui os contatos da doutora Maitê. O site é o www.indoc.com.br, indoc.com.br, o Indoc, endoc.com.br e o Instagram, @Maitê, Maitê com TH, _endócrino. E, gente, não deixe de ir ao médico, porque o espaço que a gente faz aqui é de prestação de serviços, mas o seu médico, pessoalmente, vai analisar seu caso e vai indicar o melhor para você com individualidade, tá? Beijo. Obrigada, viu? Obrigada. Adoro.